Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. A partir de Paulínia, onde eu estou, é uma das unidades da Federação Brasileira, é um município no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é composto por aproximadamente 645 municípios, se eu não estou enganado. E eu, seu irmão em Cristo, Marcos Antônio da Costa Gil Pato, estamos aqui. A nossa proposta aqui não é falar de nós mesmos, até porque nós não temos vida em nós mesmos. Nós somos beneficiários da vida plena em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, Senhor, né? Foi para isso que ele veio nos dar vida. Nós estávamos mortos e ele veio nos dar vida, a reconciliação, porque nós éramos considerados mortos em delitos e pecados. Então Cristo é quem nos facultou através da graça de Deus. A graça de Deus, ela é manifestada através de Cristo Jesus a todos os homens, como fala o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, né? E nós queremos dar continuidade, assim como nós falamos no outro vídeo que nós iniciamos ontem, dia 6, né? Dia 6 de maio. Você vê, eu estou aqui numa área diferenciada, num lugar, você está vendo aí esse todo aí, um plástico amarelo por cima, ou parece aparentemente amarelo, né? Alaranjado, alguma coisa assim. É uma lona. Eu estou aqui numa área onde eu improvisei aqui uma espécie de refeitório com duas mesas, né? Feita de pallet. E nós estamos aqui eu chamo deste lugar aqui Paraíso das Acácias. O paraíso, nós temos um paraíso. E nós fizemos um vídeo para postar no YouTube. Talvez a minha conta lá precisa melhorar, né? Talvez a modalidade de conta que eu tenho no YouTube não me dá certos privilégios, né? Nós não temos recursos, não temos estrutura quase nenhuma para fazer um trabalho assim de tamanha magnitude. Por que eu digo de tamanha magnitude? Porque nós estamos aqui com a proposta de falar de liberdade plena, né? Não é uma liberdade meia boca, liberdade capenga, é liberdade em alto nível, né? Liberdade que inicia-se aqui, para você que faz parte do reino de Deus já, que foi alistado, eleito, né? É importante dizer isso, né? Nós fomos eleitos. Então, eu costumo falar muito sobre fé e política. E aos poucos a gente vai crescendo, vai se aperfeiçoando, né? Porque esse é o objetivo, atingirmos o aperfeiçoamento, que não é aqui que a gente atinge. Mas não é natural que você não cresça, né? A gente nasce, naturalmente, a gente vê que a vida é assim. Nasce, cresce, cresce, chega à idade produtiva, né? Quando atingimos a idade produtiva, agora é a hora de, né, nossos papais, né, que lutam para criar seus filhos. Eu uma certa vez ouvi uma explanação, uma reflexão de um general, no 4º Batalhão de Polícia do Exército, em Olinda, Pernambuco, bairro Novo. Numa das visitas do general, eu me recordo até hoje o que ele falou acerca da responsabilidade das Forças Armadas, ou do Exército Brasileiro, no caso, né? Forças Armadas as 3 forças de Estado, né? Uma das 3 forças de Estado que tem o objetivo de garantir a segurança nacional, tanto interna como externa, o invasor, né? Para garantir a soberania do Estado brasileiro. Então, o general falou nesse aspecto, eu não esqueci jamais, do investimento que os pais fazem nos filhos, e quando chega a idade adulta, né? A idade adulta, a maioridade, muitos ingressam no Exército, nas Forças Armadas, serviço
militar obrigatório. E o general deixou bem claro a responsabilidade do Exército informar esses cidadãos, quando atingia o objetivo, eles serem cidadãos melhores do que entraram, né? Antes só com a experiência de papai e mamãe, nos ambientes, né, primários, né? Primeiro o lar, depois a escola, talvez os parentes, os amigos, alguns aniversários, né? Então, e tem aquela experiência. E chega no Exército, recebe, nas Forças Armadas, vamos dizer assim, eu no caso o Exército, recebe instruções, né? Instruções várias, pertinentes à vida militar, coisa, parte do civismo, né? Parte, defesa, canção do hino nacional, né? Expressões, né? Canção do hino nacional, hino da bandeira, hino do Exército, hino da infantaria, material bélico, que era a minha arma, material bélico, manutenção, né? A área de manutenção, existe a área de intendência, também tem a canção da intendência, e por aí vai. Então eu estou te dando iniciando, fazendo essa introdução para você ver que a coisa aqui não é brincadeira. Eu estou aqui numa área de APP, numa microparte de uma área de APP, que eu denominei de Paraíso das Acácias. O nosso objetivo aqui é fazer um viveiro comunitário de mudas, mais próximo, avançado, próximo da comunidade, né? E a nossa proposta para o município aqui, ao secretário de Meio Ambiente, seria isso, nos 4 cantos da cidade, está colocando um braço do local onde produz mudas aqui, né? Nós temos um local aqui muito chique, e por incrível que pareça, eu devo uma visita lá, até para pegar algumas mudas, né, que doam umas 5 mudas por período às pessoas, incentivando as pessoas a plantarem, a cuidarem da natureza, né? Então, nós iniciamos, como eu estava iniciando dizendo, nosso objetivo não é falar de nós mesmos, né? Às vezes a gente faz um resumo assim, faz uma apresentação assim, para que você saiba com quem você está lidando, com quem você está conversando. Nós fizemos um programa de rádio comunitária no passado, nos anos 2000, e nós recebíamos até ameaça, porque nós falávamos de fé e política, mas você vê, fé e política para a comunidade cristã, preocupado com a questão da comunidade cristã que estava sendo inserido naquele momento, né? Porque houve um boom, houve uma transformação a partir dos anos 90, inseriram esse conteúdo aí muito polêmico no meio dos cristãos. E é preciso conversar muita coisa para poder chegar a um entendimento equilibrado da importância da política e que política nós devemos fazer quanto cristão. Qual o tipo de política? Essa mesma que está aí, a politicagem, nesse sistema que está aí, que não se aperfeiçoa, que há um pensamento para não aperfeiçoar, para poder o princípio democrático não ser efetivado, porque existe isso, é muito bonito o princípio democrático, né? Você sabe o que fala o princípio democrático? Todo poder emana do povo para o povo, né? Então isso é um princípio democrático. E o poder do povo não é simplesmente votar, não deve ser simplesmente votar, escolher representantes. Então, é muito medíocre, podemos dizer assim, apesar de muitas pessoas ter adquirido esse direito, né? Que era sonegado, deixar bem claro, que era sonegado de votar, né, os analfabetos, as mulheres, pessoas que são refratárias nesse processo de votação, de votar, de escolher seus representantes. Mas não basta escolher os representantes e dizer, não, eles vão me representar e acabou. Não. Então, é ler do engano o cidadão achar que aqueles que fazem campanha, né, na época de campanha eleitoral, fazem campanha, vai cumprir seu dever. A lei determina que não deve prevaricar, deve cumprir seu dever. Então, está tudo formulado, tá formalmente na lei, como deve atuar um representante popular, um representante do povo, um parlamentar, tanto
no município, no estado e em toda a federação. Isso está escrito, tem literatura sobre isso, né? Essa matéria é sociologia, é ciência política, e então por aí vai. E a gente estamos numa comunidade que está em todo o território nacional também, o povo cristão, e esse povo, assim como o povo brasileiro, não foi e não é instruído da forma devida, né? Existem interesses, então esse é um dos maiores problemas em sociedade. Interesses que não são os interesses para o bem de todos. Existem pessoas, ou grupos, instituições talvez, né, privadas ou particulares, que têm seus interesses de lucro, interesses particulares, próprio daquela, né, o corporativismo e tudo mais. Então é preciso entender isso. A sociologia nos dá uma visão sobre isso. Mas nem todo cidadão basicamente, no básico do básico, mais fundamental, mais elementar, não tem esse conhecimento e nem tem nem mesmo interesse devido à formação que recebeu. Então é bom deixar isso claro. E para não, eu quero fazer no máximo 1 hora, 60 minutos essa live, esse vídeo para poder estar expondo, para você participar, né? Para você participar da sua opinião, já que você não vai para nenhuma reunião, não participa de nenhum conselho, né? Diretamente para o cristão, principalmente, que as outras pessoas podem assistirem esse vídeo, mas eu estou falando especificamente, né? Para cristãos evangélicos, cristãos protestantes, cristãos católicos, cristãos, aqueles que se denominam cristão. E não basta se denominar, né? É preciso sê-lo autenticamente. Então existem teologicamente princípios que alguns ensinam de um jeito, outros ensinam de outro. Até nisso a gente está minado, né? Existem os falsos em meio aos verdadeiros. Então nós estamos numa batalha, numa guerra que vamos dizer assim, que se deflagram várias batalhas. É uma guerra que se deflagram várias batalhas na trajetória da vida cristã. Então, nós precisamos minimamente, quanto cristão, entender a sociedade, não só o evangelho, não só básico principalmente, né? Porque existe o básico que se deve ensinar ao início, né? O discipulado, para a iniciação de um discípulo para a vida cristã, para a trajetória cristã, né? Que é bem longa, né? Alguns vivem 100 anos, mais de 100 anos, outros menos, mas é de acordo com a vontade do Pai. E nós falamos aqui na última live, eu quero falar live, mas isso não é a live, é gravado, e gostaríamos que você se interessasse, né? Você principalmente cristão, que as igrejas estão, infelizmente, eu falei para um YouTube, né? O reverendo Rafa, né? Escrevendo na opinião dele. Então, muitos púlpitos, infelizmente, têm virado palanque, né? Tem sido maculado por políticos, né? Principalmente na minha terra. Tem um conflito lá envolvendo a Assembleia de Deus. Eu tenho que falar isso de novo aqui, porque é por um desses motivos que eu estou aqui, e porque Deus permite eu estar aqui, que eu vim da cidade do Recife para cá, insatisfeito com algumas coisas lá, mas não tão graves como nós estamos sabendo que está acontecendo lá. Então, nós temos contentamento com Deus, nós não temos nenhum descontentamento com Deus, com a palavra dele, nós temos descontentamento com os homens, com os nossos líderes, com pastores, né, com obreiros, por conta do comportamento. E eu tenho até, no meu estudo de filosofia, eu tenho um encaminhamento de uma tese para falar do comportamento humano, claro, relacionado à vida cristã. É social, geral, mas dentro do campo teológico, né, eu como estudante de filosofia, que é uma das áreas que a gente estuda, de forma autodidata, já matriculamos em alguns cursos e tudo mais, mas a correria do dia a dia, muitas coisas fazem com que a gente tranque o curso e a gente finda
até a questão econômica, né? Desemprego. Antes de me aposentar, eu passei um período, lamentavelmente. Eu trabalhei 10 anos nas Forças Armadas, trabalhei 10 anos no movimento sindical. Olha, 10 anos de cada um desses. Dos 2 primeiros eu perdi as indenizações, tá? Esse período que trabalhei não recebi indenização nem do Exército e nem das Forças Armadas, só contou o tempo de serviço no Exército, mas eu fui relacionado desigual entre os iguais e uma lei não me deu esse direito. Então você vê como é as coisas complicadas, né? Então é prejuízo, mas graças a Deus que eu estou dentro da palavra de Deus com os prejuízos. E não estou aqui numa jogatina só querendo ganhar e ver os outros chorar, né? Como a gente vê aí nas disputas esportivas, né? Futebolísticas, e isso não é coisa de cristão, de um ganhar e outro perder. Deus quer que todos ganhem. Deus trabalha para o bem da humanidade. Infelizmente, tem livre-arbítrio e tem pessoas que vão perder porque eles escolheram ou escolheram e vão escolher, né, no futuro, né, escolherão no presente, escolhem no presente, escolherão no futuro, os que vão nascer, né, os que talvez não tenham entendimento ainda, nascem num lar cristão, mas no momento eles podem decidir não seguir a Cristo. É do livre-arbítrio, né? Então, falando, você vê que eu estou improvisado aqui, não escrevi nada. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Isaías 61. Depois nós vamos para Mateus 4, né? Eu creio que é lá que está exposto o mesmo assunto, né? Aqui é Isaías falando como profeta messiânico, da liberdade, sobre o poder, o poder que nós temos para falar, para libertar, né? Então, e a ação de Deus é libertar o homem das amarras, do domínio, né, da situação de refém cruel que a humanidade está no jugo através do pecado do diabo, né? Porque foi o diabo é o terrorista, esse ser que subjugou a humanidade, fez a humanidade estar presa ao pecado, porque foi ele quem induziu, convenceu, né? Enganou nossos pais no Éden, Adão e Eva. Então, falando sobre isso que eu estou falando aqui com você, a comunicação que liberta tem a ver com a fala. E o falar, nós nos expressamos, a gente aprende a falar, tem pessoas que aprendem a falar antes uns dos outros, né? E nós somos os seres falantes, né? Falamos e temos a capacidade cognitiva, racional. Os animais, alguns falam que tem, mas não semelhante à nossa, né? A gente percebe que talvez por instinto, talvez por repetição, né? O papagaio, por exemplo, o louro, que alguém chama de que é papagaio brasileiro, fala, mas ele repete, ele ouve e repete aquilo. Nós não, nós temos a capacidade de produzir, né? De pensar, né? E produzir literaturas, produzir poesias, produzir música, produzir pensamentos, né? Então, isso é a capacidade que Deus deu e que tem a ver com a semelhança que nós temos com o Criador, além da questão espiritual, a alma, né? Porque Deus é um ser que cria e Ele nos capacitou também com parte disso, o poder de criar, de inventar, né? De pensar e criar alguma coisa. Está aí as máquinas, né? Está aí agora a era da internet, né? Tudo isso aí. Então, dito isso, e eu quero agradecer a você que está me assistindo nesse simples vídeo, né? Eu já falei que sou estudante. Então posso dizer que eu sou indouto. Aliás, eu tenho alguns diplomas que é de cursos, né, técnicos na área de transporte, né? Tenho uma extensão na Unicamp em economia do trabalho que eu adquiri num período que eu estive nos bancários, Sindicato dos Bancários de Campinas e região, né? Um abraço. Momentinho!
Muito bem, nós retornamos, fomos atender ali alguém que estava nos chamando ali na entrada do paraíso. E voltando a falar, deixa eu ver se eu me sintonizo aqui. Então falando da fala, que tem a ver com a comunicação, que eu costumo dizer que o programa que eu fazia em rádio comunitária nos anos 2000, o programa Boas Novas de Verdade, a comunicação que liberta, porque o objetivo é levar a liberdade plena, né? Não é a liberdade capenga, não é meia boca, é coisa séria. Então eu me denominava lá no programa um protestante no ar. Hoje eu estou online, né? Podemos dizer um púlpito online, porque muitas coisas que a gente fala não se fala na igreja, até porque o ambiente de culto, adoração a Deus, não é para isso, não é para polêmica, é para liberdade, mas a palavra de Deus é que deve prevalecer lá. A primazia é a palavra de Deus, é o louvor, é o culto a Deus. Púlpito é para isso. Não é para fazer o que estão fazendo aí, palanque, né? É a igreja de curral eleitoral, os pastores estão fazendo isso, né? Inclusive nós fizemos uma denúncia no ano 2000, eu fiz do meu pastor, do Samuel Brito, falar o nome dele aqui porque isso é fato, né? Nós fizemos uma denúncia lá no Campos Elísio, né? Em plena campanha, nós gravamos e fizemos uma representação pedindo para o Ministério Público Eleitoral ver essa situação, porque se tratava de uma eleição e aquilo, usando o lugar sagrado, poderia prejudicar outro candidato, uma injustiça, né? Usar o púlpito para um candidato e não dar o espaço para outro. Então, é uma coisa desleal. É o que acontece muito nas igrejas, inclusive alguns pastores expulsando os candidatos. Por isso que não deve acontecer, a justiça não deve permitir isso. Tem que ser crime e o candidato que usar desse artifício precisa ser, se possível, até cassado a candidatura. É preciso caçar, impugnar. Então, porque não é leal. Além de se macular, essa é a questão, além de se macular o espaço sagrado, lugar de culto a Deus, de adoração a Deus, de louvor a Deus, não se dá oportunidade ao opositor, aos opositores. Já pensou abrir para todos os candidatos? Pensa você ir para o culto, adorar a Deus e ter lá 10 candidatos vai ter culto? Você vai querer? Não basta o político mandar o santinho lá, santinho que não tem nada de santo na sua casa, o panfleto dele, né? A literatura dele, as propostas dele, não basta isso. Não basta ter as propagandas obrigatórias dos partidos, as inserções, não basta isso? Então, que cristão é você que acha que isso é normal? Ou talvez você se afastou da igreja por conta disso, por conta disso, e não ter coragem de chegar no pastor e cobrar a responsabilidade dele, porque ele precisa te respeitar, assim como ele deve ser respeitado. A gente deve orar a Deus, o meu pastor aqui, o pastor Edivaldo, eu oro a Deus por ele, eu me preocupo com ele, com os laços que estão tudo, o leão rugindo, o pastor sabe disso, que o diabo está como um leão, rugindo, em volta, buscando a quem tragar, e não é só a ovelhinha que o pastor apacenta, cuida. Não, ele também é ovelha. Ele tem que se ver como ovelha, Ele é um líder, ele tem mais responsabilidade. O diabo vai querer atacar quem primeiro? Numa guerra, você acha que o inimigo vai querer atacar quem primeiro? Os soldados, ralé, ou vai querer deixar os soldados sem comando? Fica mais fácil, né? Se ele atacar primeiro o comandante, o general, o capitão, fica mais fácil de destruir todo o contingente, né? A gente aprendeu, aprendi muito bem isso, Então o diabo, ele vai querer atacar o pastor. E para acabar com o rebanho também ele vai fazer, a estratégia vai ser a mesma. Ele não vai simplesmente se preocupar com a ovelha ali, ele vai querer por dentro, de dentro para fora, destruir. É assim que muitos fazem na guerra, politicamente, insere dentro para destruir. A perseguição, muita gente aí, ponha isso na sua cabeça, tá falando de perseguição, de governo tal, que vai perseguir porque a gente vê perseguição,
no passado, no presente e no futuro terá, porque está na Bíblia a perseguição. A maior perseguição, eu falei esses dias em algum lugar, que as maiores cisões, as maiores heresias, elas nasceram, sabe aonde? Tirando a conspiração de Lúcifer lá no trono, você sabe, você vê que a conspiração, quem era Lúcifer? Lúcifer era um líder, um querubim ungido, com influência. Os anjos glorificavam a Deus só pela presença dele, né? A exuberância, a beleza dele, né, fazia com que os anjos glorificassem a Deus, né? Mas ele quis tomar isso para si. Ele disse, pô, por que para Deus? Tem que ser para mim. Tem que ser para mim, o soberbo lá, né? O rebelde sem causa. Aí onde entra, né? Lá no céu, né? Lá na glória, né? E foi lançado. E aí a gente convive aí com essa situação de anjos caídos, demônios, né? Se tornando demônio. E o príncipe, o Beelzebu lá, o príncipe, o comandante deles. Então, imagina isso tudo que eu falei, né? Agora, aí a gente fala. Então eu quero fazer um resumozão agora daquilo que nós, 26 minutos já, que nós falamos na última live, né? Iniciamos. Então, nós falamos que muitas vezes a gente fala e Deus, ele vocaciona. Nós devemos ter cuidado com o que fala. Claro, você vê que eu citei o nome do pastor aqui, né? Por que eu citei? Porque houve esse conflito. Eu tenho documento guardado. Pode puxar no Ministério Público Eleitoral em Campinas, que vai encontrar no jornal Folha de São Paulo matéria, né? Que aconteceu. E nosso objetivo era o quê? Era dar um choque moral para isso não acontecer mais. E que a justiça tomasse as providências naquele momento. Foi sangrando, coração sangrando, né? Comprei briga com a própria família, minha própria família, até hoje, né? A mãe dos meus filhos não concordou lá e nunca me deu apoio nesse sentido, porque eu o denunciei, tá? Isso criou problema no meu coração e criou problema no relacionamento familiar, né? Devido a esposa não ouvir o conselho do sacerdote do lar, o marido, e seguir o conselho, priorizar o conselho do pastor que estava cometendo vamos dizer assim, o que? Prevaricando, deixando de cumprir o dever dele como pastor, prevaricação, misturando, adultério espiritual, misturando a fé cristã com coisas carnais, com coisa mundana. Então, tem uma série de agravantes aí, né? Na área do direito, você vai encontrar agravantes. Então, mas eu não tenho nada a ver, a questão, o conhecimento jurídico tem de minha função, de alguns lugares que eu trabalhei, né, na esfera criminal, por ser nomeado, e eu não podia negar e não participar. Então, e o que eu tive que aprender na forma da lei, na Constituição, para poder me defender no movimento sindical, por ter sido dirigente sindical e não ter durado nem um ano como eleito legitimamente pela categoria de transporte, trabalhadores em transporte rodoviário de Campinas e região. Eu fui eleito, né, mas eu tinha uma pouca experiência. Mesmo assim, como cristão, não recebi o espírito de covardia, custasse a minha vida. Falei, deixei bem claro. Então, eu estava ali como parte do corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo, e quem me convidou sabia que eu era irmão, era conhecido como irmão. Só que essas pessoas profanas não levam a sério, né? As coisas, né? Pensa que a gente é menino, pensa que a gente é idiota, como os políticos acham que todos os cidadãos são idiotas. Eles nos fazem de idiota. A classe política tradicional, covarde e corrupta, eu quero dizer isso aqui. Classe política tradicional, covarde e corrupta. Uma elite. Esse povo se origina na elite, no pensamento da elite, de domínio, de ganância, de ambição. Então, nós vivemos num sistema que não quer se aperfeiçoar para poder... É aquele negócio
da área de conforto. Chega no poder e quer ficar lá e quer se tornar dono, porque uma pessoa que fica no parlamento há 10 mandatos, imagina como ele vira senhor, imagina como ele se acha um semideus. Assim como na fé cristã, tem alguns que se acham semideus, dono da igreja, e quer pôr a gente onde ele quer. Na fé cristã, então eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu estou falando uma autocrítica. Fazendo, mas não pode falar assim da igreja que não é toda. Claro que não é tudo, não estou falando aqui que é tudo. Mas em todo lugar, então vou citar uma poesia de minha autoria. Em todo lugar há corrupção, um pobre a chorar. E quando eu falo em todo lugar, eu falo como Deus fala que a gente tem que corpo, alma e espírito. É o todo, não é a metade. Então em todo lugar, só não há corrupção no céu. Lá não entra pecado. Mas nessa esfera aqui, mundana, nesse sistema aqui, e qualquer sistema que existe na Terra, há corrupção, um pobre a chorar. Quem se levantar contra é perseguido, então a perseguição é essa. Então quem quiser viver uma vida dentro dos parâmetros divinos, dentro dos estatutos, é perseguido a partir de casa, do lugar mais nobre, o seio familiar, a célula máter da sociedade. O filho se levanta contra o pai contra o filho, a mulher contra o marido, a sogra contra o sogro, e a sogra contra a nora e o genro contra o sogro. Então, isso está escrito, né? Está lá em Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 13, 2 Timóteo 13, ou é 3, 3:12. Vamos confirmar rapidamente? Eu creio que eu já dei uma boa introdução falando sobre esse assunto. Eu espero que você entenda. Vamos lá em Timóteo para confirmar essa palavra. O que diz? 2 Timóteo 3, estamos no 4. Essa minha Bíblia aqui é a Bíblia de Estudo Pentecostais. Muito boa, hein? Muito boa para quem gosta de estudar a Bíblia. Mas para quem gosta, né? Porque quem não gosta, arruma desculpa para tudo, né? Dá um nó. Tem pessoas realmente que têm problema para aprender. Um aprendizado queimou etapas como eu tenho problema, entendeu? Queria eu não ter queimado etapas, né? Mas graças a Deus, porque é a vontade dele, eu creio que na minha vida tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, ou não? Olha o que diz. Não é, eu estou no 4 ainda. Presta atenção. 3, 2 Timóteo, está exatamente na questão da extrema corrupção nos últimos tempos. E tem alguém aí, toda a campanha política se utiliza da questão da perseguição de governo comunista, que vai acabar com a igreja, vai tomar sua casa. Aí eu vejo uns materialistas na igreja, né? Porque isso se revela o materialismo de pessoas que têm medo, que tem gente que tem muita propriedade e é antibíblico. Mesmo Deus abençoando alguns, mas eu ter a sanha, viver em busca de obter riquezas, ambição, é antibíblico para cristão. Existem os perigos e existe a exortação contra isso. Então uma coisa é eu ser abençoado, estar sendo injustiçado, e Deus está me abençoado como abençoou Jacó, sendo roubado pelo sogro. Aí Deus, que era com Jacó, né, que Jacó depois virou Israel, o povo de Deus, né? É diferente, mas tem pessoas que querem que se repita na vida dele como aconteceu com Israel. Mas a pessoa está preocupada com o seu umbigo, com seus interesses mesquinhos. Você sabia que até a carreira que está proposta, é a carreira para o céu, para obter a vida eterna. Então a gente tem um parâmetro para seguir. Mas até o aspirar ao episcopado, função na igreja, hierarquia, pode ser relacionado como mesquinho se a visão é puramente sua, de você ter status, alcançar lá para ser pastor, ser presidente de um campo, ser pastor de uma igreja, tá? Entra como mesquinho quando o objetivo é carnal, é uma coisa espiritual que você está usando para a sua glória, para o seu poder, para o seu benefício, e não para o benefício do conjunto, porque Deus trabalha para o conjunto da sociedade, o conjunto da humanidade. Deus não trabalha especificamente, apesar de Deus amar Israel e ser o seu povo, e Deus protege, mas Deus criou Israel para beneficiar a humanidade. É preciso você atentar para isso.
que Deus chamou Israel e disse, olha, não te chamei porque é teu mérito, não. Não. Eu te chamei porque é a minha soberania, é porque eu quero te usar como meu instrumento, como usou a Babilônia, o rei lá, Nabucodonosor, para corrigir Israel, o povo dele. Assim como também depois usou quem? Ciro, meu servo Ciro. E dentro das igrejas, esconde-se isso. Quando chega a época de eleição, esconde-se isso para fazer, né, a cisão, para fazer o conflito. Para denotar, para justificar a presença de pastores na política, lá buscando o poder temporal e não o poder de Deus. O poder que nós devemos buscar é o poder de Deus, nem o poder econômico. A gente deve ter sanha, deve ter ambição pelo poder econômico. É bom, é bom. Se eu tivesse estrutura para fazer esse programa aqui, eu estaria cercado de uns 10, no mínimo, assessores. Jurídico. Pensa. Já pensou um carro de sonzão saindo na rua aí, falando isso que eu falo? Aqui em Paulínia, por exemplo, eu tenho um megafone, eu gosto, de vez em quando eu digo, uma hora eu vou sair por aí falando bicho. E custa o que custar, doa quem doer. Né? Já pensou? Eu ter recurso? Imagina, você acha que eu não ganhei a ação contra o transporte, contra os vilões do transporte? Por quê? Porque eu investi, tanto na minha família, claro, como eu investi nesse negócio. Aí então eles não me mataram, mas compraram o meu direito. Pagaram para alguém, para eu não vencer contra o sindicato e contra os empresários que me demitiram. Que até na véspera da minha aposentadoria eu fui prejudicado, desempregado, quando me viram numa empresa aqui em Paulínia trabalhando, fazendo N funções, que o militar é preparado para isso, né? Polivalente. Então Deus dá habilidade. Se o militar é preparado, agora imagina um homem de Deus. Imagina um pastor. Olha teu pastor, psicólogo, advogado, juiz. Meu pastor aqui, Edivaldo. Por isso que eu o respeito. Mas tem limite, né? Eu sei o limite. Através do Espírito Santo eu sei o limite. Então primeiro eu devo obediência a Deus. A Deus, ao sumo pastor. E a palavra dele, a lei está aqui, ó, na minha mão. Está na mão dele, está na minha mão. Então, para isso, Deus deu o Espírito Santo para ele e deu o Espírito Santo para mim. Ele tem mais responsabilidade que eu. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eis a questão. Aí onde está a questão. Por isso que nós temos que orar por ele. Pedir misericórdia, chorar nos pés do Senhor para livrar que ele caia num laço. E em época de eleição, os laços se multiplicam, né? Qual é o candidato que não quer uma igreja como a nossa, por exemplo, de Paulínia, aqui, Assembleia de Deus, Ministério Belém? Qual o candidato que não quer essa igreja sendo mobilizada para votar nele? Imagina. Qual é? Qual é o idiota que não quer? Agora é para ser usado? É da maneira indevida? Profanando? Com a politicagem que está aí? Eu não sirvo para... Eu já percebi que eu não sirvo para política, eu não sirvo para esse sistema. E olha que nós tomamos algumas iniciativas sabendo que também ia sermos eliminados de outro sistema, quer dizer, sistema político e sistema religioso, né? Eu tenho dito publicamente que existem duas igrejas. Às vezes alguns pastores se desesperam quando alguém usa o termo errado, a igreja, mas precisa explicar. Não basta dizer, não fala assim na igreja que a igreja de Deus é imaculada. Não basta, explica direito. Explica direito. Seja bem transparente, né? Para poder a pessoa fazer a colocação certa. Existem duas igrejas. E está escrito na Bíblia, não diretamente assim. Existem duas igrejas. Olha, ora, se o diabo veio e nós permitimos, né? Porque a Bíblia, Jesus falou, o dono do campo chegou, trouxe a boa semente, plantou, semeou. E quem é os trabalhadores? A serviço daquele senhor? Nós não somos considerados a seara? Quem é os trabalhadores? É os anjos, é os homens. Deus tem os anjos também a seu serviço, um exército. E Deus formou um exército na terra, que é a igreja dele. Então dormiram. Quantos homens de Deus estão dormindo aí?
Estão dormindo, estão aceitando peita, presentes, né? Na política o que mais tem é presente. Viu lá, Salomão, quando ia ser visitado, quantos presentes levavam para ele? Esse, coisa do presente. E aí, Eliseu recebeu o presente de Naamã? Hã? Viu lá um conflito político ali? A Síria e Israel. Viu lá o comportamento do rei? Rasgou as vestes, se deitou em pó, e o profeta, quando ficou sabendo, né, o homem de Deus, viu a separação do rei e da política, coisa separada. O profeta, quando ficou sabendo, disse, manda pra cá, rapaz, isso aí não é contigo não, você tá à toa se preocupando, rapaz. Isso aqui é coisa espiritual, é com Deus. E aqui tem homem de Deus. Eu tenho dito que em Paulínia tem homem de Deus. Tem sim. No Brasil tem homem de Deus. Tem a igreja de Deus e tem a igreja dos homens. Então, vamos lá para o texto, que eu quero ler o outro texto, não vai findar. Tem 2 textos ainda para ler e eu tenho só 19 minutos, até para fechar 1 hora, né, de gravação deste vídeo. Olha, aí eu vou falar menos agora. E também todos que piamente... O que é piamente? Todos que piamente... Vai lá no dicionário. Eu também tinha coisa que eu queria saber, que eu digo quando... Civismo, eu fui lá. Servi o exército por 10 anos. Formei soldados. Dei instrução como monitor para soldado. Formei motorista no exército. No batalhão de polícia do exército. Olinda, Pernambuco. O 4º batalhão de polícia do exército. Mas os homens, e também todos que piamente querem, você não quer, então tá fora. Não foi eleito, né? Se foi eleito tem que querer, né? Foi alistado. Querem viver em Cristo Jesus piamente, querem viver piamente querem viver em Cristo Jesus autenticamente, verdadeiramente, santificadamente, padecerão perseguições, tá? Então, não basta ser o Estado. É dentro da igreja, a perseguição, como eu havia falado antes, as maiores cisões, as heresias surgiram dentro da igreja para fora, e foram graduados. Tem seitas por aí que as pessoas estavam dentro da igreja, lendo a Bíblia, e de repente ouviu um anjo, e não se tocou na palavra de Deus que Paulo disse, se alguém vier pregar outro evangelho, se mesmo um anjo descer, aí você vai ver lá na história de algumas seitas, né? Você estudando heresiologia, você vai ver que o cidadão simplesmente ignorou a palavra de Deus. Então, está derrotado. Ignorar a palavra de Deus está derrotado. Primeiro, como cristão, eu tenho a Bíblia e a bússola. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. Aí simplesmente um anjo me falou. Aí de repente aparece um anjo aqui, lindão, bonitão, grandão. Outro dia eu recebi um cidadão aqui, parecia um anjo. E me deu uma resposta que eu estava questionando a Deus, e ele me deu a resposta. Agora ele está meio desaparecido, está aqui, tá? Ele veio como um anjo, porque ele me respondeu aquilo que eu estava questionando a Deus, e me deu conselho, me exortou. Então, lido isso, agora nós voltamos em Isaías, para falar de liberdade, de libertador. Vamos, Leia. Então, Deus não deu o Espírito Santo só para o pastor. Antigamente, Deus dava para alguém, Sansão, para realizar um dos juízes, da Bíblia, Sansão. Hoje, depois de Cristo, o véu do templo se rasgou. O Senhor fez o quê? O Senhor aperfeiçoou a lei. A lei lá, nessa transição, nessa dispensação, acabou uma dispensação, iniciou outra. Deus resolveu ampliar e aperfeiçoar a lei. Agora é a graça. Agora não tem mérito. É Cristo, é em Cristo, é a graça derramada. Olha, vamos lá. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Por isso que eu fazia o programa lá, era boas novas de verdade. Boas novas, porque o evangelho é boas novas. Mas existe evangelho mentiroso.
Existe o evangelho que não é do reino. Boas novas aos mansos, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão a presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. Aí entra aqui a palavra todos, né? Todos os tristes, mas, né? Então tá aqui o profeta messiânico falando da ação de Deus, do poder de Deus, e já apontando para Cristo como um libertador. Aí Cristo chega em Mateus 4. Vamos lá para Mateus 4. Cristo na sinagoga, se eu não estou enganado, ele confirma isso aqui. Confirma isso aqui. Se declara e diz que está se cumprindo aquilo, né? Vamos ver se eu acho aqui em tempo. É a passagem da tentação, né? Jesus, porém, ouvindo... Aí tem a tentação, então foi o versículo 11, fala, então o diabo deixou, e percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, e a sua fama correu. Jesus, porém, ouvindo a João, que estava preso, voltou a Galiléia e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon, Naftali, para cumprir a terra, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia, além Naftali, no caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois, aí começou a chamar seus discípulos. Então, aqui você vê Jesus agindo como um libertador, pregando a liberdade. Tem uma passagem que fala Jesus confirmando e lendo o livro, eu não sei se, me parece que ela, eu acho que eu me confundi, parece que é Lucas 4, vamos ver, Jesus confirmando a palavra de Isaías com relação a, me desculpe que eu separei lá, mas eu estou com outra Bíblia aqui e não marquei aqui, né? Jesus expulso de Nazaré, ele leu, tá aqui, ó, 18, Lucas capítulo 4, versículo 18, olha o que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, os humildes, né? A pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis
este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse-lhe: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Percebe? Então, em casa, os de casa, os mais íntimos, são os primeiros a não acreditar, a duvidar, a não dar crédito, a não ouvir os conselhos. Os filhos não ouvem o conselho dos pais, é raro. A mulher muitas vezes não quer se enquadrar, não acha. Muitas mulheres cristãs, eu quero denunciar isso aqui, que eu vejo isso desde o início da minha fé cristã, que não aceita a submissão que está lá na Bíblia. Né? Não é que a mulher é inferior ao homem, mas dentro do lar, é raro você ver uma mulher que é quem sustenta a casa. Deus determinou que o homem fosse o provedor. Assim como Deus é provedor da igreja, Deus determinou que o homem fosse o provedor. Mas na modernidade, na mudança, né, que nós vivemos numa sociedade modificada, né, contrária aos preceitos divinos, a sociedade ímpia, a humanidade vive contrariando a vontade de Deus. Isso está escrito em Romanos 1, Paulo falando aos Romanos no capítulo 1, versículo 18 até o 32. Então mostra lá o quadro da humanidade com a tendência humanística de ser autossuficiente e ignorar Deus, se tornando um semideus, se adorando, percebe? Então, Deus determinou que a mulher fosse auxiliar do homem, mas não porque ela é inferior, é um ser humano igual ao homem diante de Deus. Para começar, eles são irmãos iguais, é como na igreja. Nós chamamos um ou outro de irmãos, não é porque o pastor é doutor, é empresário, é o pastor, que ele é superior ao irmão. Não é, ele é o pastor. Então, na ordem, na hierarquia do culto, deve ser respeitado. A quem honra, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entendeu? Mas o pastor não é membro do corpo de Cristo? O pastor não é ovelha? Outro dia eu fiz um vídeo falando isso. O pastor não é ovelha? Aí do pastor, se não for ovelha, se ele não é ovelha, ele é lobo. E se é lobo, não é de Deus, é do diabo. A menos que se arrependa, né? A menos que se converta. Então, existe arrependimento para isso, né? Então, nós fazemos parte da família de Jesus, e eu queria falar isso. Então, às vezes as pessoas reclamam que a gente fala. Deus chamou alguns para falar. Agora, nós temos que nos preocupar e precisa também explicar isso. Não, cuidado com a língua, não sei o quê. Mas vai dar conta das palavras ociosas. Tem que ver detalhes, né? Não é deixar de falar. É você saber o que fala. Você vai acusar alguém, você tem um ônus da prova. Você vai falar mal do poder judiciário? É do poder judiciário. É de como há procedimentos. Mas se você for falar de um juiz, de um promotor, e não ter provas, né? Aí você vai ter o ônus da prova. Então você vai acusar individualmente, né? Eu posso lamentar o poder judiciário brasileiro. Em primeiro lugar, com base na Bíblia, a Bíblia fala que a justiça de Deus é perfeita, mas a dos homens é trapo de imundícia, fede. Já pensou? Fede. Por que Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo? Para combater a corrupção. O sal tem o poder de conservar a carne, conservar o que é material, de dar um poder para a preservação das coisas, né, que há necessidade. E luz? Luz, Jesus disse que era luz, mas ele foi embora, foi para o céu, né, e deixou o Espírito Santo em nós. Mais razão ainda de a gente ser luz, porque o Espírito Santo habita em nós, Deus, Espírito Santo habita em nós, nós somos luz. Então a gente vai estar escondendo as coisas? Na igreja, por exemplo, eu tenho que falar isso, né? Na igreja, por exemplo, tem coisa que não precisa, que é por estratégia de segurança, no mundo que a gente vive, tem que, né, reservar de uma forma para não ficar muito estampado, senão os caras vão lá, estão invadindo até carro, empresa de segurança de valor, né? Carro blindado, os caras vão lá e, né? Então, tem informação que tem que ter critério para, né? Mas tem coisa que se escondem, que não é transparente, que a pessoa tem que ir lá individualmente, em vez de ser coletiva as informações, não é dada aí. Nós não somos luz. A igreja não está na terra para servir de bons exemplos para a humanidade. Então, se eu quero uma política
de qualidade, uma política que aperfeiçoe, que melhore a situação do ser humano, eu como igreja e fazendo parte da política, o pessoal da bancada evangélica lá não tem que exigir o comportamento, né, mas os que estão lá é superior deles, né? Foram os pastores que mandou, que escolheu a dedo, né? Quem indicou, né? Filhos de pastor, pastores. Por isso que eu discordo do pastor estar na política, porque o pastor é cuidador. O pastor não foi chamado, vocacionado para ser político. O pastor foi... A função de pastor é o quê? O pastor faz o quê? Pastoreia. O pastor faz o quê? Apacenta. E por que tem tanto pastor lá? Evangelistas, que se equipara a uma função de pastor. Um presbítero que tem o poder de ensinar, de representar o pastor numa congregação como pastor auxiliar. Por que lá na bancada evangélica tem tanto pastor? Porque os pastores não enviam homens preparados, homens que não sejam vocacionados para esse exercício específico de pastorear, de apacentar. Por que tem tantos pastores lá? Porque eles são materialistas? Mas se ele é um vocacionado para cuidar da igreja, para apacentar, tem 9 vocação, 9 dons. Tem gente que tem alguns aí que já chegou o absurdo de dizer que tem os 9 dons, né? Tem alguns até que falam que Paulo tinha. Não, eu acho que Deus não faz isso, né? Porque primeiro os dons é para aperfeiçoação dos santos, não é para o que tem o dom, não é para o bem do que tem o dom. Eu sou uma ferramenta, eu sou um instrumento de Deus, é isso que eu peço na minha oração. Para ser um instrumento de Deus, né? Para isso eu tenho que estar bem atento, bem vigilante. Um soldado no portão das armas. Eu ficava lá no portão das armas e eu avisava para o sargento, principalmente quando eu não estava no portão das armas. Quando eu estava, sargento, eu vou estar com o FAL engatilhado, munição na agulha. Em princípio, quando eu incorporei no parque de armamento, os miliantes vinham pulando o muro para roubar armamento lá. E era aquele horror de madrugada, a sirene tocando, a gente no alojamento, quem não estava de serviço, ter que levantar, se preparar, porque o quartel estava sendo atacado. Mas eu dizia para o sargento, estou lá no portão dos fundos, naquele lugar lá, que os miliantes gostam de pular lá. Se pular, vai morrer. Se pular, eu não vou ficar vacilando para ele ver onde é que eu estou, não. Eu vou ficar coberto. Não era nem abrigado, é coberto. Coberto é uma coisa, abrigado é outra, né? Coberto é quando você não é visto. Você está num lugar, numa cobertura que ninguém vê. Abrigado é quando alguém vai atirar e não te pega, porque você está num abrigo, protegido. Então esteja em Deus, na mão de Deus, abrigado. Oh, glória a Deus. E eu, como cristão, estava lá em Deus. Então eu engatilhava o FAL quando começava as 2 horas do meu posto e ficava num lugar, né? Nem que eu caísse as pernas, né? Ficava num lugar lá, coberto, esperando o idiota pular lá, para eu abrir fogo nele. Para não errar, eu dar uma rajada com FAL, para não errar, cortar ele pelo meio. Mas, irmão, você está falando isso? Eu estava no meu serviço, eu sentinela, tinha gente dormindo lá dentro. A segurança do quartel depende de mim. E tu, pastor? A segurança da igreja, a preservação da igreja. Tu estás de sentinela? Estás vigiando? A igreja deve orar. Eu já falei isso aqui, né? Mas o pastor, ele tem que ser exemplo, né? Mesmo com o dever da igreja, orar pelo pastor, o pastor é exemplo, é como um juiz do Supremo. Ele tem notório saber, ele tem conduta ilibada, né? Ele tem idoneidade, né? Tem tudo isso. Foi concursado, né? Não foi eleito, foi concursado. Ele estudou para aquilo, né? Às vezes os que são concursados, né? Para ser juiz, né? Um do Supremo pode ser um advogado, como é esse que nós temos aí agora, né? O Dino, da área jurídica, jurista, né? Tem também o Zanin, que foi nomeado por Lula, os 2 nomeados por Lula, né? Não fizeram concurso para juiz, para função. Muito bem, nós estamos chegando ao final e creio, espero em Deus que você tenha aprendido alguma coisa com tudo que nós falamos aqui. Falei muito, né? E que Deus te abençoe. Um forte abraço fraterno. Oreis por mim, por seu irmão. E se você
comente, participe, dê sua opinião, porque você aprende aqui, nós aprendemos aqui, né? Um com os outros, com humildade, eu transmitindo. Não sou daqueles que têm o saber, que têm o conhecimento e quero para mim e não quero resolver. Pelo contrário, eu gosto de resolver problema. Tem gente que quer discutir o problema e faz reuniões e mais reuniões, né? E não sai disso. E fica enrolando, né? As academias estão cheias de homens formados, doutores, cientistas, e que o salário dele, né? E ele está para o sistema muitas vezes, né? Assim como na igreja tem alguns que têm seus objetivos e fica liso e fica fugindo, né? E não tá pondo em risco o céu. Ser reprovado por Deus, apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço, tu fosse chamado para falar, né? Ezequiel, eu falei lá no outro vídeo lá sobre Ezequiel. É para pregar para o ímpio e para o justo, né? Dentro da igreja. Imagina se os apóstolos, se os profetas deixassem de obedecer a Deus. Imagina se Lutero não tivesse feito o rompimento com o catolicismo romano, o que gerou o protestantismo. Aí, né? Então, Deus te chamou para ser soldado valente, né? Mesmo perdendo a vida, né? É muito fácil falar dos outros, né? Eu queria ver, até nós cantamos, queria ver o sofrimento. Você pode ver, você pode participar hoje. Não é só ver o sofrimento da igreja, dos apóstolos, né? Dos pais da igreja, não, que tombaram, que foram mordidos, comidos pelo leão, mortos pelo leão. Você pode se arriscar hoje. Você foi chamado para isso. Porque covarde não entra no reino dos céus. Está em Apocalipse 21. Covardes, tímidos, medrosos, omissos, que sabe fazer o bem e não faz. Prevaricam da fé, né? Adultério espiritual. Portanto, que Deus nos abençoe, e nos dê a sua graça e tenha misericórdia de nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo.